E aí, gente, hoje a gente vai ler Jó 13, porque eu errei ontem e li o 14, pulei. Então a gente vai ler Jó 13 e 1 Coríntios capítulo 2. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam o que vocês sabem. Eu também sei, não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo isso iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia no íntimo se vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterroriza? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza, são defesas que não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer, porque eu me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os meus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só essas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, e deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi, mostra-me a minha falta e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me consideras o teu inimigo, Senhor. Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes contar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Bom, agora sim vamos para 1 Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras de persuasão, de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo.